Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Aqui novamente o professor Isaías e hoje nós damos continuidade ao nosso curso de eletricista instalador, tá legal? O curso de eletricista instalador é muito importante porque é a porta de entrada para quem quer se tornar eletricista. Nós temos uma grade imensa de cursos para eletricista e o curso de eletricista instalador é a base, é o começo, é o fundamento, é onde vocês vão conhecer a teoria de eletricidade e os componentes iniciais de utilização nas instalações elétricas, tá bom? Esse curso é dividido em duas unidades curriculares. A primeira delas é a de eletricidade geral, que está na playlist 1 do canal. E a segunda de instalações elétricas, aqui na playlist 2 do canal, tá bom? Eu vou seguir com aulas na playlist 1 e na playlist 2. Aula 5 na playlist 1, 5 na playlist 2. Aula 6 lá de eletricidade geral e aula 6 aqui de instalações elétricas. Lá em eletricidade geral vou ensinar toda a parte teórica de eletricidade, toda a fundamentação que é necessária para o eletricista conhecer, para dar base às suas atividades. E aqui nas instalações elétricas a parte um pouco mais voltada para a prática, conhecer os componentes realmente, o funcionamento dos componentes e a instalação elétrica desses componentes, tá bom, pessoal? Mas o curso é formado pelas duas playlists. Estudem as duas, playlist 1, eletricidade geral, playlist 2, instalações elétricas. Pessoal, e aqui na aula 6 a gente vai abordar o assunto, vai fazer uma pequena apresentação sobre a lâmpada incandescente, tá bom? E eu peço para que vocês me ajudem, pessoal. Se inscrevam no canal, deem um like nos vídeos, compartilhem o nosso grupo aqui, o nosso canal com os seus grupos de WhatsApp, porque é super importante, pessoal. Se não houver uma quantidade mínima aí de 1000 inscritos, o canal vai sair do ar, tá bom? O canal não vai vingar e, infelizmente, todos esses cursos gratuitos vão ter que deixar de serem ofertados, tá bom, pessoal? Já tem 3 cursos já muito bons no canal, esse de eletricista instalador, 2 cursos de CLP, um básico e um intermediário, e eu vou montar já o próximo curso, um curso de comandos elétricos, tá bom? Para conhecer todos os componentes, as aplicações, as lógicas por trás dos comandos, mas eu peço muito a colaboração de vocês. Se inscrevam e compartilhem e peçam para os seus colegas se inscreverem, que têm interesse nessa área. Tá bom, pessoal? Vamos lá? A lâmpada incandescente, pessoal, não tem como falar nela sem mencionar que desde 1800, lá para o ano de 1800, que diversos cientistas já vinham tentando desenvolver uma lâmpada, tá bom? Desde lá que em 1799, nós estudamos nas aulas passadas que o Alessandro Volta inventou a primeira pilha elétrica. E aí era possível agora o fornecimento de energia continuamente. E com isso, diversos cientistas já vieram tentando fazer o proveito do uso da eletricidade, da pilha que Volta inventou. E uma das primeiras invenções tentadas pelo ser humano foi justamente a lâmpada, trazer luz aí para a humanidade. Então, desde 1800 que diversos cientistas vêm tentando desenvolver, criar a lâmpada. Algumas foram criadas, a lâmpada incandescente, porém nenhuma delas vinha tendo sucesso. Queimavam com muita facilidade, não tinha uma aplicação ainda muito bem aceita. E em 1879, o inventor americano Thomas Edison desenvolveu a primeira lâmpada incandescente com filamento de carbono que podia durar muitas horas, tá bom? E era segura para o uso doméstico.
Então a primeira lâmpada que conseguiu se tornar comercialmente viável, e aí realmente começou a fazer parte dos lares dos seres humanos, foi a lâmpada que Edison conseguiu criar em 1879, após diversas tentativas de fazer com que a lâmpada funcionasse. Tá bom, pessoal? E a lâmpada incandescente, pessoal, o que a gente precisa entender como eletricista é justamente o seguinte: é o caminho da alimentação elétrica da nossa lâmpada. Nós veremos mais adiante nas aulas de interruptores que nós iremos alimentar as lâmpadas sempre com dois polos da fonte, tá bom? No caso de uma lâmpada que trabalhe em corrente alternada, ou nós iremos alimentar com um polo de fase e um polo de neutro, quando for alimentar a lâmpada em 127 volts, e quando formos alimentar a lâmpada em 220 volts, vamos alimentar com os dois polos de fase e fase, mas é sempre dois polos, aí no caso da iluminação residencial, da lâmpada incandescente, que nós iremos alimentar essas lâmpadas, tá? Nós temos aqui na lâmpada incandescente uma parte de rosca, tá? Que vai ser conectada ao receptáculo. A aula seguinte a essa vai ser a aula de receptáculo, como são feitas as conexões do receptáculo e como funcionam, como que é o acoplamento dele com a lâmpada, tá bom? E nós temos aqui na parte inferior da lâmpada um contato, uma conexão, tá bom? Que é a base da lâmpada. Então temos a base e a rosca. Dois contatos elétricos que não estão conectados diretamente entre si. Eles estão eletricamente isolados, tá bom? Eles apenas estão ligados através do filamento da lâmpada. A lâmpada tem um filamento, que é justamente esse filamento que vai esquentar, vai encandecer e vai gerar luz. Pessoal, esse contato aqui da base, ele é ligado por um condutor elétrico em um dos filamentos da lâmpada, um dos lados do filamento. Beleza? E aí passa pelo filamento e o outro lado do filamento é conectado diretamente na rosca. Legal? Então, um lado do filamento está conectado eletricamente na rosca, o outro lado do filamento está conectado diretamente, não tem contato elétrico com a rosca, passa direto e conecta lá com a base da lâmpada. Tudo bem? Então, a corrente elétrica, quando for fazer a lâmpada funcionar, vai entrar por um lado da base, passar pelos condutores elétricos, sem tocar na rosca, e aí vai vir até o filamento, fazer com que o filamento acenda e retornar para a fonte, tá? Através aqui da rosca. E que vai fazer essa conexão da lâmpada com a alimentação elétrica vai ser o nosso receptáculo. Tá bom, pessoal? E como funciona, pessoal? Quando nós formos ligar a lâmpada em 127 volts, nós vamos utilizar no quadro a fase que vai sair do disjuntor. Depois eu vou ter uma aula específica de quadros elétricos para vocês, como montar os quadros, os circuitos de iluminação e todos os demais circuitos, tá bom? Em 220 volts, em 127 volts. Mas aqui para a lâmpada, entendam o seguinte: nós sempre vamos ter um barramento de neutro dentro do quadro e os disjuntores dos circuitos que vão levar a fase para os nossos circuitos, tá? Quando o circuito funcionar em 127 volts, vai ter uma fase e um neutro, tá? Quando funcionar em 220, vão ser duas fases. No nosso caso aqui do nosso curso em São Paulo. Em outros estados do Brasil, a combinação tem outros níveis de tensão, mas vamos focar, esse curso nosso é focado para os níveis de tensão aqui de São Paulo, tá, pessoal? Então, pessoal, é o seguinte,
o filamento que está conectado à rosca da lâmpada, ele vai receber o neutro que vem do quadro. Tá legal? Então, esse neutro será conectado à rosca e através da rosca vai entrar no filamento. A fase que vem do disjuntor, ela vai ser conectada aqui no contato da base da lâmpada, tá bom? Aqui no contato de base. E aí, através do condutor que está ligado do contato da base até aqui o outro lado do filamento, vai chegar a fase até a nossa lâmpada, tá bom, pessoal? Então, uma vez que chegar neutro e chegar fase, entra por aqui fase, entra por aqui neutro, e os dois se encontram lá no filamento da lâmpada, agora nós tendo fase e neutro, um caminho fechado, ó, para a circulação da corrente elétrica. Essa é a definição de circuito elétrico, é o caminho fechado para a circulação da corrente elétrica. Se esse caminho, desde a fonte até a fonte, os dois polos da fonte, está sem nenhuma interrupção elétrica, condutores elétricos, dentro da lâmpada o filamento é um condutor elétrico, retorna aqui por um condutor elétrico e volta para o cabo do neutro, também sendo um condutor elétrico. Temos um caminho fechado por onde vai circular a corrente elétrica, e quando no filamento houver a circulação da corrente elétrica, o filamento ele é produzido, ele é fabricado para aquecer, tá bom? Mas para aquecer muito, na faixa de 2.500 graus Celsius. E quando ele aquece, ele é um produto inventado, desenvolvido para gerar luz. Ele vai aquecer, vai incandescer, que nós chamamos lâmpada incandescente, e essa incandescência do filamento gera luz para a gente. O fogo não gera luz, a fogueira, o fogo da vela não gera luz. Antigamente, antes das lâmpadas, o fogo das tochas não gerava luz, o fogo do sol não gera luz. Aqui é a mesma coisa. Nós estamos com a lâmpada dentro de um bulbo, tá? Esse bulbo com vácuo, para que não chegue a pegar fogo. Ela encandeça a ponto de quase pegar fogo, gerar luz, mas não entre aqui em colapso, aqui, digamos, a nossa lâmpada incandescente, tá bom, pessoal? Então, quando ela circula a corrente, se ela está aqui, ó, avermelhada, incandescente, gerando luz ao nosso filamento, é porque tem corrente elétrica circulando por esse filamento. Tem muitos elétrons passando por esse filamento e fazendo com que a lâmpada execute o trabalho dela, que é gerar luz. Tá bom, pessoal?